A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer ao nome do Senhor, que nos garante a vitória, que nos traz a paz e a alegria. Louvo a Deus, a Deus por você, amigo internauta que está conosco nesta tarde, para engrandecer ao nome do Senhor e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Agradeço ao Senhor pela vida do nosso pastor Washington, aqui da igreja Assembleia de Deus do Jardim Alvorada, aqui na Rua Dracena 202, em Santo André. O Senhor tem nos abençoado e tem nos dado vitória sobre a cobertura do nosso pastor Washington, que tem nos instruído e nos capacitado para fazer a obra de Deus. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Antônio Campaz, está aqui na igreja sede, no Jardim, na Vila Alzira. E o Senhor tem abençoado as nossas vidas através dele. E o Senhor conceda muita graça e muita paz para ele. Louvado seja Deus por estes homens de Deus que têm nos apoiado e nos dado esta oportunidade de podermos compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor. Estamos aprendendo aqui já no final do segundo trimestre da revista Betel, né? A revista Betel, que nesse trimestre nos deu referências sobre a mordomia cristã. A revista nos traz ensinos e estudos sobre a mordomia cristã, falando da gratidão, da fidelidade e da administração dos recursos que Deus nos confiou. E hoje, nesta tarde, nós vamos falar um pouco sobre a lição 12, que é a lição que fala sobre a igreja e os necessitados, o chamado de Deus para cuidar dos mais vulneráveis. Hoje o Senhor vai falar conosco sobre a nossa posição, sobre o nosso chamado para cuidar dos mais vulneráveis, ou seja, a igreja e os necessitados. O texto áureo nos fala assim, está em Hebreus capítulo 13, versículo de número 16, nos remete à palavra que: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. A verdade prática, atenção e cuidado integral com o ser humano devem fazer parte dos valores dos discípulos cristãos. Atenção e cuidado com o ser humano devem fazer parte dos valores dos discípulos de Cristo. Introdução. Os membros do corpo de Cristo expressam fé e comprometimento com a palavra de Deus ao contribuir para a assistência dos mais necessitados e a manutenção das diversas atividades regulares da igreja local. Então, nós temos aqui como ponto de partida: socorrer os necessitados é ordenança de Deus. Ou seja, nós temos um chamado que é bastante importante, que é pregar a palavra e levar a todo mundo. Mas o importante também é nós estarmos socorrendo aos necessitados, estarmos ajudando aqueles que estão ao nosso lado. E é nisso foco que nós vamos nos posicionar hoje, como igreja de Cristo, como igreja do Senhor. Temos um chamado de dar assistência aos mais vulneráveis. O exemplo da igreja da Macedônia. O apóstolo Paulo deixou bastante claro o papel da igreja da Macedônia em relação às pessoas que precisavam de ajuda, como fizeram os macedônios, que logo se dispuseram em auxiliar os irmãos de Jerusalém. Então nós vamos ter aqui bastante exemplo sobre a igreja da Macedônia, que foi uma igreja que se dispôs a ajudar outras igrejas, a ajudar outros povos, né? O foco nós temos aqui na igreja da Macedônia, os exemplos dele é que eles demonstravam prontidões, eles demonstravam generosidades, voluntariedades e alegria na contribuição. Nós estamos tendo esses quatro focos, essas quatro exemplos da igreja da Macedônia, e Paulo cita aqui, né? Eles mostraram prontidão em servir, generosidade em servir, voluntariedade e a alegria na contribuição.
Deus generoso e igreja generosa. Este é o título. A igreja deve ser um farol que brilha na densa escuridão de um mundo egoísta, onde os cristãos trabalham para socorrer os necessitados. Mesmo passando por rigorosa tribulação e pobreza, os macedônios foram generosos ao auxiliar os irmãos de Jerusalém. Ou seja, a igreja, nós como igreja ou como templo, nós temos que nos adaptar, nós temos que buscar ajudar aqueles que estão precisando, que estão carentes de necessidades, de provisões. Ou seja, nós temos que fazer a diferença. Como um farol que brilha na escuridão, nós temos que fazer essa diferença também. Nós temos que brilhar em ajudar aqueles que precisam. E o apóstolo Paulo nos dá o exemplo da igreja da Macedônia, que no momento de dificuldade de uma igreja, eles se posicionaram a ajudar aqueles que estavam precisando naquele momento em Jerusalém. Eles não mediram esforço, e nós também não podemos medir esforço. Nós temos um Deus generoso, e por termos um Deus generoso, nós temos que ser uma igreja generosa. Não importa a dificuldade que estamos passando nós, ou passando os que estão ao nosso lado. Nós temos que nos posicionar. Aqui temos 3 fluentes que convergiam para o rio da generosidade da Macedônia. Eles também estavam passando por severa tribulação. Nós temos a grande alegria deles em ajudar e a extrema pobreza deles, né? Mas eles não importava ali se eles estavam com dificuldade ou se eles não tinham, eles tinham a alegria em estar podendo ajudar e colaborar com aquela obra. A alegria em meio à tribulação. Momento de tribulação e escassez tende a oprimir nosso espírito e nos deixar apático em relação às necessidades do próximo. Ou seja, há momentos da nossa vida que nós vemos que eu não tenho nem para mim, eu vou ajudar o próximo como? Aí, esse momento de tribulação e de escassez nos deixa retido, me deixa meio que preso em poder ajudar o próximo. Nós não devemos pensar assim. Se nós olharmos o exemplo da igreja da Macedônia, nós vamos ver que eles passavam por tribulações naquele momento, eles passavam também por tremenda pobreza naquele momento, mas eles não desistiram, eles se colocaram na posição de poder ajudar o próximo com o pouco que eles tinham. E essa tem que ser a nossa posição. Então, a alegria em meio às tribulações para servir é importante neste momento. E nós temos que nos posicionar desta forma. A igreja da Macedônia deu seu coração ao Senhor e em seguida se deram a si mesmos a seus amigos crentes, que por sua vez acabaram por dar o que tinham na obra de Deus. Ou seja, eles se dispuseram, é o que eu acabei de falar. Eles entregaram aquilo que eles não tinham, ou que eles tinham pouco, mas eles resolveram dividir para apoiar e ajudar o próximo, com alegria. Ajudando e sendo ajudado. A atitude liberal dos crentes da Macedônia reflete a confiança que tinham em Deus para suprir as necessidades daqueles, enquanto ajudavam a suprir as necessidades dos outros. A atitude liberal dos crentes da Macedônia reflete a confiança que tinham em Deus para suprir as necessidades deles, enquanto ajudavam a suprir as necessidades dos outros. Ou seja, eles entendiam que eles ajudando o próximo, eles também seriam ajudados. Dividindo o que eles tinham com o próximo, Deus era bom o bastante para suprir a necessidade deles e suprir a necessidade do próximo. Ou seja, no momento que você está passando por escassez, você retém só aquilo para você que você tem, e você não ajuda o próximo irá morrer e você continuará seus passos, com certeza, mas o próximo irá morrer. E aí, no momento que você pega o que você tem e divide com o próximo, você e o próximo vão estar caminhando junto até o momento em que Deus se levanta para poder apoiar e ajudar vocês de alguma forma. É isso que a igreja da Macedônia fez. Ela confiava que liberalmente, eles como crentes, ajudando outras igrejas, eles sabiam e entendiam que seriam necessitados, que seriam abençoados das suas necessidades, de tudo aquilo que eles precisavam. Esse é um posicionamento que nós temos que ter, em confiar e em acreditar que Deus sabe o momento certo em nos abençoar. E não vamos morrer e não vamos passar por necessidades, porque o Senhor sempre estará ao nosso lado.
A igreja deve ser um farol que brilha na densa escuridão do mundo egoísta. Ou seja, nós temos que compartilhar a nossa luz com outros que estão precisando, que se encontram em trevas, que se encontram em dificuldade, que se encontram em tribulações, que se encontram passando por momentos de falta de recursos. Você tem que se posicionar em conhecer e ajudar essas pessoas, em ajudar como igreja. Você faz parte você faz parte do corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo. E como parte do corpo de Cristo, você tem que estar em total adaptação para ajudar a todos aqueles que precisam dentro do corpo, dentro daquela condição que eles estão vivendo ali. A igreja cristã, lugar de acolhimento. Cultivar um ambiente fraterno na igreja evidencia a fé professada, não apenas em palavras, mas também na prática de boas obras. Os crentes da igreja primitiva exercitaram isso, partilhando o que tinham para que não houvesse necessitados entre eles, né? Então aqui nós vamos ver que a igreja, ela deve ser um local de acolhimento. Todos que chegam na igreja devem ser acolhidos, sejam eles de outras religiões, de outras condições, rico, pobre, negro ou branco, mestiço ou não, devem ser acolhidos de uma forma igual. Todos têm que comer e sobreviver da mesma forma. Todos têm que estar ali sendo adaptados e incluídos no corpo de Cristo, para que eles venham ser acolhidos. Então, nós, como igreja cristã, nós temos que olhar e absorver essas pessoas e acreditar e ajudá-las de alguma forma para que elas venham se manter como membros do corpo de Cristo. Então, a igreja é um local de acolhimento, é um local onde compartilha a generosidade e a graça cristã. A igreja é um exemplo de amor, é o exemplo do amor de Deus. Ao oferecer a vida a Cristo, sendo alcançado pelo amor e pela graça de Deus, somos chamados a ser uma bênção na vida dos que estão à nossa volta. Ou seja, você passa por mudança, você passa por condições onde você passa a ser uma pessoa que foi abençoada e vai ser um abençoador. Você vai ajudar aqueles que estão chegando. Ou seja, quando você oferece a sua vida a Cristo, você aceita uma mudança interior, você aceita uma mudança espiritual, sentimental na sua vida, para que você passe, talvez, de uma pessoa rude a uma pessoa boa, a uma pessoa que tem que trazer a bênção, que tem que trazer uma palavra de amor, de carinho e de ajuda aos necessitados, compartilhando a prática das boas obras com aqueles que entram na igreja. Então, a igreja, como um local de acolhimento, ela tem que expressar o exemplo do amor de Deus. E quem é a igreja? A igreja é você, a igreja é eu. A igreja são as pessoas que aqui estão, porque nós fazemos parte de um corpo, nós somos parte daquele que é o cabeça da igreja, e nós temos que fazer a vontade dele. E a vontade de Jesus, quando veio a este mundo, era abençoar, era cuidar, era curar, era restaurar, era levantar, era ajudar a andar. Então é isso que nós temos que fazer, e sermos parte e compartilharmos as bênçãos de Deus com essas pessoas. Então nós temos que ser um exemplo do amor de Cristo como igreja, do amor de Deus como igreja. E a igreja também é um lugar de fraternidade. O pecado distorceu o caráter do ser humano, que se tornou egoísta, voltado apenas para o seu próprio eu. O pecado distorceu o caráter do ser humano, que se tornou egoísta, voltado apenas para o seu próprio eu. Diante dessa realidade, a igreja deve ser um lugar de exercício de solidariedade e prática de bem comum. Pela pregação da palavra, aprendemos a não confiar nossa felicidade aos bens materiais, mas a Deus acima de tudo. Esse aprendizado nos leva a olhar além desta vida terrena, sendo mais sensível às necessidades de nosso semelhante. Ou seja, nós vivemos num mundo distorcido, um mundo totalmente ao contrário daquilo que a palavra,
que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos traz. A realidade atual é totalmente diferente. E se nós olharmos para a realidade atual, nós vamos ver o ser humano totalmente com um caráter desumano e egoísta. Ele só pensa no eu, naquilo que ele tem, naquilo que ele possui. Ele não quer saber quem está ao seu lado, se está passando por necessidade ou por aflições. O caráter egoísta, quando nós nos convertemos, ela tem que sair das nossas vidas. Nós temos que saber e dividir e compartilhar as bênçãos de Deus com os próximos, com aqueles que estão ao nosso lado. Então a igreja tem que ser um lugar de fraternidade, um lugar de amor, de graça, de carinho, de um abraço, de uma atenção a todos aqueles que precisam estar na presença de Deus. Nós não podemos perder essas vidas para nada. Nós não podemos deixar que essas vidas se distanciem. Se elas entraram, se elas se aproximaram de nós, tenha certeza que se alguém que se aproximou de você, foi Deus que mandou. Foi Deus que ordenou e mostrou o caminho para que elas estejam ao seu lado, porque Deus sabe que você é capaz de mostrar uma fraternidade, um amor àqueles que estão ao seu lado. Então, esse humano egoísta já não existe mais no crente. Nós, quando aceitamos a Jesus, nós aceitamos a palavra do Senhor, e é essa palavra que nós temos que mostrar ao mundo. Nós temos que ser um lugar fraternal para essas pessoas. Elas têm que encontrar em nós um carinho. E aqui nós temos, como igreja, mostrar a diferença, ensinar a diferença, ensinar a palavra de Deus para essas pessoas. A estratégia do maligno. Aqui nós vemos uma estratégia do maligno. O salmista expressou: não há quem faça o bem, não há sequer um. Esse é o estado do homem que vive sob o domínio das trevas. Entretanto, fomos regenerados em Cristo e o domínio do mal foi destruído. O avarento coloca o reino de Deus em segundo plano, porque tem como meta principal adquirir riquezas. Tá? Aqui nós vemos uma estratégia do maligno, que ele leva a pessoa que possui bens, que possui uma situação mais elevada, a ficar avarento, a aceitar aquilo só para ele. Ele só pensa no eu e em adquirir mais riquezas, em ser mais rico, em ser mais forte, em ser mais poderoso. E isso é perigoso para aqueles que estão no caminho do Senhor. Então, essa estratégia do maligno, ele coloca no coração do homem o poder de possuir, o poder de ter mais. E isso não podemos aceitar em nossas vidas. Como membros do corpo de Cristo, nós temos que entender que nós somos dependentes totalmente de Deus. E há outras pessoas que foram colocadas em nossos caminhos que também são dependentes de nós. E nós temos que manifestar o poder e a graça do Senhor a essas pessoas. Então, o avarento que coloca o Deus em segundo plano, ele distancia da palavra do Senhor. Esqueça, procure orar e sair desta forma de condição, porque isso é mal e é uma estratégia do maligno para nossas vidas, nos tirando da presença do Senhor. Então, nós temos que entender que a avareza significa apego sódico ao dinheiro para acumular. Você quer mais, quer mais, quer mais, mais rico, mais rico, mais rico, e isso distancia Deus de você. Isso não agrada ao Senhor. O pecado, ele distorce o caráter do ser humano e torna as pessoas egoístas e avarentas, voltando apenas para o seu próprio eu. E é perigoso. Então nós temos que estar atentos sobre essas coisas. Não podemos aceitar nada disso sobre nós. Pensa no próximo. Vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar, vamos estar lendo a palavra do Senhor e nos desviar da avareza, do egoísmo e do poder do próprio eu, daquilo que queremos só para nós. Cooperando com a igreja local. Neste tópico, veremos que cada membro do corpo de Cristo é responsável pela edificação e pelo crescimento da igreja local. Esse comprometimento se expressa tanto na participação nas muitas adversidades, quanto na contribuição financeira, o qual permite a manutenção do templo, o sustento dos obreiros que se dedicam em tempo integral e o socorro ao necessitado. Aqui nós vamos falar um pouco sobre
a cooperação nossa com a igreja. Aqui nós vamos falar com a nossa cooperação, não com o ser humano, mas com a igreja, com o templo e com aqueles que estão à frente da obra, como os nossos pastores e nossos líderes, que são dependentes e trabalham integralmente, 100% para a igreja. Todos os recursos, tudo que eles precisam estão dentro da igreja. E nós, como membros do corpo do Cristo, nós temos que saber cooperar com a igreja local para a boa manutenção. Cooperando com a manutenção do templo. É muito prazeroso chegar na igreja e observar o zelo com a casa do Senhor. O cuidado com o templo reflete o bom uso das contribuições que chegam aos pastores. Aqui nós vamos falar um pouco sobre o dízimo, né? Sobre a oferta. E quando nós ofertamos na casa do Senhor, nós temos que entender que nós estamos colaborando também para que nós tenhamos um tempo, para que nós tenhamos um ambiente adequado e bom para convivermos e participarmos do corpo de Cristo, que somos membros do corpo de Cristo. É interessante nós entendermos aqui que quando nós ofertamos, quando nós entramos na igreja e vemos o bom ambiente que nós estamos vivendo, com ar-condicionados, janelas bonitas, bancos aconchegantes, um áudio, um vídeo, aparelhos, instrumentos musicais bons, nós vemos o zelo que o nosso pastor tem para com a igreja. E tudo isso graças à sua oferta e ao seu dízimo, que é uma parte da contribuição que é destinada para que nós tenhamos um bom local de adoração ao Senhor, como um bom templo. Quando Davi decidiu construir o templo, ele pediu do bom e do melhor. Ele pediu ouro, ele pediu prata, ele pediu bronze, ele pediu ferro, ele pediu todas aquelas coisas para que o templo fosse um local, um ambiente bonito, um ambiente aconchegante. Então, a manutenção do templo depende de nós, e principalmente a manutenção, a sobrevivência dos nossos pastores, porque eles sobrevivem da igreja, eles recebem para estar integralmente na igreja, eles não trabalham fora, então eles precisam dessas coisas. Então é importante você chegar e observar como que está a sua igreja, porque aí você vai ver o quanto é bom a sua oferta e o seu dízimo dentro da igreja, né? Cooperando com o serviço ministerial. O obreiro é digno do seu salário. Daí a necessidade do apoio ao serviço ministerial. Algumas pessoas acham que os pastores são pessoas tão iluminadas que não passam por dificuldades, mas a realidade não é assim. É como eu comentei agorinha, né? Nossas ofertas e nossos dízimos também ajudam a manter os pastores, a manter a família do pastor. Ele não trabalha fora, ele vive da igreja, ele está na igreja por você. Ele está aqui como um enviado de Deus para se manter aqui. Então, nós temos que entender que eles não são pessoas iluminadas, que tudo, que o alimento prospera ali, não, essas coisas. Nós temos que entender que eles têm que ser mantidos. E como é a forma que eles ser mantidos? É através de nossos dízimos e de nossas ofertas. Nós, como membros de Cristo, nós temos que estar ajudando a igreja e ajudando nossos pastores de todas as formas, para que eles possam ser pessoas abençoadas. Eu costumo dizer que a igreja reflete a imagem do nosso pastor, dos nossos pastores, né? Se você vê uma igreja triste, uma igreja apagada, o pastor, e também um pastor triste, um pastor apagado. Mas se você vê uma igreja alegre, uma igreja abençoada, o nosso pastor é alegre e é abençoado. O nosso pastor reflete aquilo que nós precisamos. Por isso é importante que nós sejamos cooperadores do serviço ministerial. Eles recebem salários, eles recebem ajudas através de nossas vidas. E ficamos felizes com isso, né? De poder estar ajudando a vida e a família dos nossos pastores. É importante isso, ser cooperador com o serviço ministerial. E o tópico 3.3 e último, cooperando com os necessitados. Em geral, as igrejas socorrem os necessitados, sejam eles crente ou descrente. Exemplo disso são as visitas aos hospitais, as palavras de consolo levadas em sepultamentos e a distribuição de alimento. Quando ocorre alguma catástrofe, a igreja cristã logo se mobiliza para prestar auxílio às vítimas. Sendo assim, o trabalho social e filantrópico faz parte da comunidade cristã
como um todo. Quem é que socorre aqueles que precisam? Se há um desastre, quando sai em favor de uma família, a igreja se levanta em favor dessa família, em ajudá-lo. Quando alguém falece, há um falecido na família, a igreja se levanta e leva uma palavra de consolo. Quando há alguém no hospital, internado, passando por uma situação de enfermidade, a igreja se levanta e leva uma palavra de consolo e uma ajuda àquela pessoa que está no hospital. Então a igreja, ela é cooperadora dos necessitados. Ela se levanta em momentos difíceis para ajudar todos aqueles que fazem parte do membro do corpo de Cristo e também aqueles que não fazem parte. Nós nos levantamos também quando há uma pessoa que nos pede ajuda lá fora. Nós saímos para entregar comidas, alimentos aos necessitados que estão na rua, a cobertores em tempos de frio, a levar uma palavra de carinho, uma palavra de amor àqueles que estão na sarjeta. Então não é somente ajudar os que estão dentro da igreja, é ajudar os que estão afora também. E a igreja se levanta e se posiciona neste momento, de todas as formas, para levar uma palavra às visitas de hospitais, um consolo aos sepultamentos, alimento aos que precisam, em momentos de catástrofe, ajudar as famílias. A igreja está nesse posicionamento e você faz parte disso. Você é aquele que Deus chama para se posicionar e estar diante desta obra, levando todo um aparato de carinho, de amor, de paz, de alegria, de financeiro até financeiro, para que essas pessoas sejam socorridas através da igreja de Deus. E você faz parte disso, eu faço parte disso, e nós estamos diante desta obra. Muito aí nas missões, nós vemos os missionários que estão na Seara, em cidades, aí socorrendo famílias, levando a palavra do Senhor. A igreja também se posiciona em estar mantendo esses missionários para que eles estejam ativos na obra. Em locais longe, em locais desprovidos de tudo, e onde habita muito mal, os missionários estão ali, focados em angariar e resgatar essas pessoas para a presença de Deus. Então, nós somos cooperadores daqueles que são necessitados. Se levante e se posicione diante da sua igreja como um cooperador, para que você possa ser abençoado. É como eu disse que nós somos abençoados quando nós abençoamos as vidas daqueles que precisam. Conclusão. É fundamental que a igreja permaneça atenta aos exemplos de Jesus Cristo, enquanto está comprometida com o cumprimento da missão. Nosso Senhor, além de pregar a palavra, chamando o povo ao arrependimento e à fé no Evangelho, também estava atento para socorrer os doentes e suprir as necessidades físicas dos que estavam ao seu redor. Aqui na conclusão nos fala que nós temos que estar atentos aos exemplos de Jesus Cristo. Nos momentos que ele passou por esta terra, nos momentos que ele conviveu conosco, ele levava a palavra, ele levava o ensinamento, ele pregava, ele fazia as coisas, ele levava as pessoas ao arrependimento e à fé, mas principalmente ele procurava socorrer os doentes, suprir os necessitados que estavam ao seu lado. E nós temos que estar nessa posição da mesma de Jesus Cristo. Nós temos que nos levantar, levar a palavra, ao arrependimento das pessoas, mas principalmente também, não é só evangelizar. Não adianta você evangelizar lá fora, ganhar aquela alma para Cristo, trazer ela para a igreja e abandonar ela. Não, você traga ela, leve a palavra para ela, converta ela, traga ela para a igreja e apoie ela dentro da sua igreja, para que Deus venha trabalhar na vida dela. Ela tem que ter um apoio emocional, né, um apoio de dedicação total a essa pessoa, para que ela venha se firmar, para que ela venha criar as raízes. E essa é a posição de Jesus, né? Ele procurava socorrer os doentes e suprir os necessitados fisicamente, para que eles venham se firmar
na sua vontade e na sua caminhada, né? Então, aqui nós entendemos que nós, como igreja, somos chamados para cuidar dos mais vulneráveis. Essa é a nossa posição. Nós estamos aqui já na lição de número 12, né? É a penúltima lição dessa revista. Na próxima semana já teremos a lição de número 13, que finaliza a revista, o trimestre. E eu peço a você, não perca nenhuma lição. É bastante importante, nos traz muita sobre a nossa posição como mordomo cristão na palavra de Deus, e nos traz um entendimento daquilo que nós precisamos realmente fazer. E no principal, aqui nos dá instruções contra as astúcias, as ciladas que o inimigo prepara para nos tirar dos caminhos de um mordomo fiel e verdadeiro, né? Que o Senhor venha te abençoar grandemente e te dar sabedoria para estar diante da sua família, ministrando a vontade do Senhor. Eu quero te convidar a estar conosco aos domingos. Amanhã nós teremos culto aqui, todos os domingos, mas amanhã é domingo e teremos culto às 9 horas da manhã, aqui na Rua Dracena, número 212, no Jardim Alvorada. 202 do Jardim Alvorada. E às 18 horas da tarde também, amanhã, nós teremos outro culto no mesmo local. Contamos com a sua presença. Também temos cultos nas terças-feiras, culto de ensinamento. Nosso pastor está nos instruindo, nos trazendo fatores e condições para que nós venhamos ser verdadeiramente um servo do Senhor. E nós temos culto de oração nas quintas-feiras, às 20 horas. Estamos aqui orando, louvando a Deus e ministrando uma palavra de Deus para a sua vida. Esteja conosco e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.